Olá, tudo bem? Vamos então à aula de hoje da disciplina Ética e Responsabilidade Socioambiental. Hoje veremos como temos direitos humanos. Para iniciar, vamos falar alguns conceitos e definições a respeito dos direitos humanos. Direitos humanos são uma categoria de direitos assegurados a qualquer membro da humanidade e são respaldados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é uma categoria que vai considerar todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, sua raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Apesar do senso comum acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas, então é uma organização, algo assim, ou ainda podem pensar que é uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, na verdade é muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar no assunto. Então, eu vou iniciar falando os mitos e verdades sobre os direitos humanos. Mitos são ideias que não existem, né? Ideias falsas. E vamos então saber qual é a verdade. Os direitos humanos não foram criados por alguém. Então, aqui o mito seria que os direitos humanos, eles foram criados, né? Então, criaram esses direitos para isso, para aquilo. Não, eles não foram criados. Eles não são uma invenção, eles são um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração dos Direitos Universais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. A partir do momento que o homem se considera racional, já existem os direitos humanos para que possa se viver em sociedade. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos. Então, a declaração não inventou e criou. Ela apenas se limita a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente a sua redação. Então, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para isso, os direitos humanos foram criados para aquilo, já podemos identificar algo de muito errado no comentário e já entendemos que aquela pessoa não tem nenhum conhecimento a respeito do tema. Então, os direitos humanos, eles são assegurados a toda e qualquer pessoa. Segundo ponto, os direitos humanos são universais. Então, a extensão dos direitos humanos é universal e vai se aplicar a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém ou condenar outros, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum, que as pessoas repetem nas ruas, nos lugares, sem nenhuma profundidade, sem nenhum conhecimento a respeito, como, por exemplo, direitos humanos servem para proteger bandidos. Elas não estão corretas, porque os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos, a todos os humanos. As alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas podem ser feitas para evitar ações que violem. Quem que vai poder alegar? Pessoas que se sintam violadas e nos seus direitos de serem julgadas, serem réus ou criminosos. E eles também podem alegar a todos os seres humanos o cárcere injustificado, então a prisão sem justificativa, o julgamento, a condenação sem julgamento, a tortura ou também o assassinato. Nada vai justificar esses atos
E quando você utiliza as alegações da Declaração dos Direitos Humanos, você consegue proteger a todos, todos podem se sentir protegidos e com a certeza de que se foi cometido algum erro, algum crime, você será julgado com a justiça e respeitando seus direitos humanos, para que todos vivam com dignidade. Aqui eu coloquei a frase da Hannah Arendt, que é uma filósofa, ela, a partir dali do pós-guerra, Hannah Arendt desenvolve suas ideias filosóficas. Ela escreve aqui: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, é a base. Todo ser humano tem direito. E ele tem direito a pedir que sejam respeitados os seus direitos, a exigir, ou melhor. Então, vamos para o terceiro. Os direitos humanos não são uma pessoa. Qual que é o mito que as pessoas dizem? Como personificam os direitos humanos, né? Ah, os direitos humanos fazem isso. Não, eles não são uma entidade, eles não são uma ONG, eles não são uma pessoa que se apresenta fisicamente para agir e que tem vontade própria. Não. A frase repetida pelo senso comum: ah, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família. Ela está duplamente incorreta, porque os direitos humanos, eles são uma entidade, não são uma entidade ou pessoas que se estendem. E eles se estendem a todos, inclusive aos policiais. Todos os policiais têm direito a serem, se cometem algum erro, a serem julgados com justiça. Então, os direitos humanos também estão agindo ali, estão sendo aplicados, aliás. Então, vamos ver agora algumas das características mais importantes dos direitos humanos. Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, ninguém pode retirar da pessoa, do outro. Ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade, ele pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime. Ele vai ser preso. Ele vai perder o direito à liberdade. Por quê? Porque ele infringiu um outro direito. Por exemplo, tirou a vida de alguém. Ele infringiu o direito da outra pessoa à vida. Mas, a partir de um julgamento justo, ele vai ser condenado, por exemplo, e ele vai ter o seu direito de liberdade restringido. Diante de um tribunal, ele deve ser julgado e com devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. Então, eles não podem ser divididos, diminuídos, por exemplo, até. Eles, todos os 30 artigos têm uma relação entre si e eles são interdependentes. Eles têm uma dependência aí de, como eu expliquei, você vai infringir um dos direitos, você vai ter o resultado, a consequência em outro. É insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Então, você vai ter que. Eles devem ser compreendidos como um todo. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Aqui, a sala principal do Conselho de Direitos Humanos da ONU, eu acho muito bonito esse teto,
e de um artista plástico, e se encontra em Genebra. Vejam aí todos os países, né, os representantes dos seus países reunidos para debater a respeito disso. Uma das salas, né, da ONU. Agora vamos ver um pouquinho como que surgiram os direitos humanos. Podemos fazer uma primeira incursão na Revolução Americana. Então, a primeira vez que foi registrado na Idade Moderna a preocupação a respeito dos direitos da pessoa humana, a gente pode considerar que foi nessa carta de direitos chamada Bill of Rights, que foi assinada em 4 de julho de 1776, na independência dos Estados Unidos. Também é chamada Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. Ela vai assegurar certos direitos aos nascidos no país. Nós temos que nos lembrar que os Estados Unidos, nessa época, era uma colônia da Inglaterra. E com a Declaração de Independência, eles cortam esse vínculo e se tornam uma nação livre. A partir disso, é necessário que haja uma legislação, uma lei. E aí foi escrita a Carta dos Direitos, que depois é a base da Constituição norte-americana. O que é garantido lá? O direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar um desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Então, foi uma forma de proteger os cidadãos, né, os novos cidadãos dessa nova nação, até para se proteger de alguma ameaça da coroa inglesa. Na mesma época em que essa emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa. Ali então teve a queda da Bastilha em 1789 e também foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. De cunho liberal e baseada nos ideais iluministas, que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade, essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direito que outro, o que representava o ideal republicano e democrata. Então, o que representava essas duas independências, elas refletiam um desenvolvimento da sociedade que não tolerava mais o sistema da monarquia. Na mesma época em que a emenda americana foi oficialmente aceita, estourou a Revolução Francesa em 1789, com a queda da Bastilha. E foi redigida então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de cunho liberal e baseada nos ideais iluministas que pregavam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Essa declaração tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que outro, o que representava o ideal republicano e democrata, que à época ameaçava o antigo regime, no qual apenas uma pessoa concentrava poder. Então era a época da monarquia, foi derrubada e a república e o sistema da democracia foi instaurado. E assim foram também instaurados os direitos do cidadão, os direitos humanos, porque no sistema monarca o poder fica concentrado na figura do rei e a nobreza ali apoiando, e o cidadão comum não tem direito praticamente nenhum. Nesse primeiro momento, tanto da Declaração Americana quanto da Francesa, não se asseguravam os direitos amplos a todos os membros da raça humana, pois, no período, mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e também ainda havia escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos. Somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial, contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início da Organização das Nações
Unidas, a ONU, que vai iniciar suas atividades em fevereiro de 1945. O que se queria naquele ano era evitar novas tragédias, como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a chamada solução final do governo nazista contra o povo judeu ou os atos anteriores ao início oficial da guerra, como prisões arbitrárias, o exílio dos judeus, os campos de concentração, a escravização de povos, as discriminações e outros genocídios, as perseguições por etnias, por religião. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário que resulta contém o quê? Como que está o mundo? Milhões e milhões de mortos, milhões em situações de miséria e fome e milhares de civis que tiveram algum direito violado por ataques, ações ou por crimes de guerra. Então, foi criada a ONU e dentro da ONU a Comissão de Direitos Humanos. Para elaborar estratégias que evitassem novas tragédias, os representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito entre os povos. A primeira ação elaborada foi a formação de uma comissão de direitos humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo, um documento que desse uma orientação e listasse todos os direitos fundamentais dos seres humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, são 193 países signatários da ONU que fazem parte, associados. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Então, hoje em dia são 193 países. Além de redigir o documento central, que vai tratar dos direitos humanos no mundo, a ONU ela tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Como nós vimos, ela não tem como fiscalizar, ela não tem essa atuação e nem como regular essas aplicações dentro dos países. Cada país tem a sua soberania, sua autonomia. Mas o que ela pode fazer, além de registrar e de orientar, é dar recomendações também e pedir, né, orientar para que os países sigam os preceitos estabelecidos no documento. Além disso, elas também são comuns ações de estratégia, que vão envolver países signatários associados, eles todos acabam se envolvendo em ações estratégicas para pressionar governos que não respeitam os direitos humanos dentro de seus territórios. Por exemplo, eles podem fazer embargos econômicos se um país insiste em não respeitar os direitos humanos. A ONU ela pode agir de forma estratégica, unindo outros países para que aquele país sofra embargo econômico, ou seja, ele fique impedido de negociar, ele fica impedido de exportar ou de importar, com cortes de relações comerciais, restrições de zonas livres de comércio, não vai fazer mais parte de uma zona livre de comércio, ou seja, vai pagar um imposto maior nas suas negociações, e também restringir e cortar, ou até cortar, relações exteriores. Então, é muito importante que o país ele se preocupe em seguir os direitos humanos, ele se preocupe
em tornar a vida do seu cidadão digna, e um grande respaldo para isso é exatamente a Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos ver, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é uma foto, uma imagem apenas ilustrativa, mas que traz a ideia dessa declaração. Vamos ver a composição, então, da declaração. O documento oficial da ONU, que é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui 30 artigos, antecedidos por um preâmbulo. Então, a composição da declaração são 30 artigos e traz um preâmbulo. Preâmbulo é uma introdução, é um texto introdutório para explicar do que se trata a declaração. E lá vem escrito as justificativas para a redação do documento, estabelece também bases sobre as quais os artigos foram pensados, né? É tudo bem embasado e trazendo o porquê e de que forma foi feita. Agora, a seguir, vamos ver cada um dos artigos. São 30 artigos, eu fiz um resumo trazendo a ideia principal de cada um. Quem tiver interesse em verificar a íntegra do documento, ao final aqui da apresentação, há um slide com a bibliografia que traz o link da ONU, onde tem a declaração, tá? Que já foi traduzida, né, para todos os países. Artigo 1º. Esse primeiro artigo, ele vai tratar da liberdade e da igualdade e deve ser estendida, elas devem ser estendidas a todos os seres humanos. Artigo 2º. Todas as pessoas podem requerer para si os direitos apresentados no documento. Nenhuma discriminação de qualquer origem pode ser feita. Artigo 3º. São apresentados os direitos mais fundamentais à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Fala a respeito da ideia de que ninguém pode ser mantido em regime de escravidão ou servidão. Artigo 5º. Ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou a qualquer tipo de tratamento degradante. Artigo 6º. A personalidade jurídica, ou seja, o reconhecimento legal e jurídico de todos como cidadãos, deve ser reconhecida em todo e qualquer lugar. Então, todos têm direito aí a um documento, um RG, uma certidão de nascimento, que se demonstre que existe aquela pessoa como uma personalidade jurídica, que ela possa ter todas as ações legais na sua vida. Isso é um dos direitos importantes. Até porque na época da guerra, muitas pessoas perderam esse direito. Artigo 7º. A lei deve ser igual para todos, deve proteger a todos, e o documento da declaração também vale para todos, não importando as diferenças. Artigo 8º. Toda pessoa pode recorrer ao sistema de justiça contra as violações da lei que as atingirem. Todos têm direito a recorrer à justiça para se defender. Artigo 9º. Proíbe as prisões, detenções ou exílios arbitrários, ou seja, uma prisão sem nenhuma justificativa. Ou seja, que não foram resultados de um processo legal que comprove o ato como determinação de uma sentença judicial ou de algum tipo de medida judicial válida. Artigo 10º. Todo mundo tem direito a um julgamento oficial, público, imparcial e justo. Artigo 11º. Neste artigo é afirmado que alguém que é acusado de um delito e é inocente até que se prove o contrário, e não se pode condenar alguém por uma ação que no momento em que foi cometida não era um crime em âmbito nacional ou internacional.
Então, naquele momento não era crime e a pessoa não pode ser acusada. Artigo 12º. A lei deve proteger para que ninguém sofra intromissões no âmbito privado de suas vidas. Artigo 13º. Tratando-se de fronteiras e territórios, todos têm o direito de residir onde quiser dentro de um estado e que todos podem abandonar ou retomar em seu estado de origem, todos podem retornar ao seu estado de origem quando quiserem. Artigo 14º. É garantido o direito à busca de asilo em outros países por perseguições, salvo em caso de processo legal legítimo. Então, se uma pessoa se sente ameaçada no seu país, ela tem direito de buscar o asilo político, que é uma proteção, a não ser que ele esteja fugindo de algum crime legítimo. Aí não pode. Artigo 15º. A nacionalidade é um direito de todos e ninguém pode ser privado dele. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Essas questões, tanto do 14º, 13º e 15º, tem muita relação com a questão dos refugiados, né? A partir aí, então, artigo 16º. A partir da idade que o casamento é permitido, todos têm o direito de se casar, independente de qualquer diferença existente entre eles, desde que haja o consentimento de ambas as partes. O Estado deve garantir a proteção à família, entendendo que essa é o elemento fundamental da sociedade. Artigo 17º. Diz que toda pessoa tem direito à propriedade e que ninguém pode ser arbitrariamente privado dela. Artigo 18º. Trata da liberdade religiosa, garantindo o direito a todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, bem como manifestá-los em âmbito público ou privado. Todos têm direito a ter uma religião ou a não tê-la. Todos têm direito a se manifestar de forma pública ou privada. E também o direito a trocar, né? Você pode mudar também sua religião, que esse é um direito de cada ser humano. Artigo 19º. Diz que todos têm o direito à liberdade de expressão. Ninguém pode ser censurado ou discriminado por suas opiniões e todos têm o direito de divulgá-las. Aqui, vejam, atualmente é muito utilizado esse direito de liberdade de expressão, mas vejam, como eu já falei lá no início, nenhum artigo pode sobrepor o outro. Então, eu tenho direito da minha liberdade de expressão, mas se o que eu expresso é um atentado violento à vida de alguém, uma ameaça, ou estou fazendo até uma apologia a movimentos que não aceitam os direitos humanos, eu estou infringindo esse artigo, os outros artigos. Então, esse artigo aqui, ele não pode ser usado assim, tá certo? Artigo 20º. Todos podem reunir-se pacificamente e ninguém pode ser obrigado a participar de qualquer tipo de reunião. Artigo 21º. Todos podem participar da política e da vida pública de seu país, seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos por votação. Então, todos têm direito a se candidatarem, né? Dentro, claro que aí cada país vai ter sua própria legislação, mas o direito a você participar da vida política é um direito básico que está ali na declaração, tá? O artigo também fala que a vontade popular é o fundamento primeiro que confere legitimidade aos poderes públicos. O artigo 22º. Todos têm direito à segurança e à seguridade social e podem exigir esses direitos em suas diversas formas possíveis.
Artigo 23º trata do trabalho e garante a todas as pessoas a possibilidade de escolha do trabalho. Trabalho digno, remuneração compatível, justa e digna por qualquer tipo de trabalho, remuneração igual pelo trabalho igual. Então, aí entra, né, independente de ser um homem ou uma mulher, por exemplo, já houve esse debate, pela Declaração Universal de Direitos Humanos, trabalho igual, remuneração igual. Possibilidade de fundação e filiação a sindicatos também é garantido por esse artigo. Artigo 24º, todos têm direito ao descanso, ao lazer, a uma jornada de trabalho compatível com o descanso e a férias remuneradas periódicas. Artigo 25º, todos têm direito a condições básicas de vida que garantam para si e para a sua família as condições básicas de subsistência. Garante ainda o amparo à maternidade e à infância, que devem ser protegidas. Artigo 26º. Todas as pessoas têm direito ao ensino elementar universal e gratuito. O ensino superior ele deve estar aberto a todos em igualdade. Artigo 27º. Todos têm o direito de participar e usufruir da cultura, das artes e da ciência produzidas em sua comunidade. Artigo 28º. Todos, sem distinção, têm direito à ordem e à garantia dos direitos estabelecidos na Declaração. Artigo 29º. Todos têm deveres para com as comunidades e, seguindo o cumprimento dos deveres, têm seus direitos garantidos. Esse artigo ele vai dizer o quê? Que todos têm deveres a cumprir os direitos dos outros também. E no artigo 30º, o último, ele fecha tudo, porque ele diz: os direitos e garantias apresentados na declaração não podem ser utilizados para destruir ou atacar qualquer direito fundamental, que é como eu disse lá no direito a expressar sua opinião, a liberdade de expressão. Se a sua opinião, a liberdade de expressão está destruindo ou atacando o direito de outra pessoa, você perde esse direito de expressão. Direitos humanos são uma categoria de direitos que se estendem a qualquer membro da espécie humana, não importando qualquer tipo de classificação. Então, para a gente pensar que foi assinada em 10 de dezembro de 1948 a declaração, e já se passaram mais de 70 anos, né? Esse ano, final do ano, fará 72 anos. E quando os líderes mundiais eles se uniram e determinaram de forma explícita quais direitos todos no planeta poderiam esperar e exigir, simplesmente pelo fato por serem humanos, a gente vê como que será que 72 anos depois ela conseguiu chegar nesse objetivo? Ela nasceu a partir do desejo de impedir um outro holocausto. Então, seguindo a Declaração dos Direitos Humanos, não haveria novamente nada parecido com o nazismo. E dessa forma, ela continua a demonstrar o poder das ideias para mudar o mundo. E agora, quais são os desafios que nós temos, né? Como a gente tem que sempre continuar a lutar pelos direitos humanos, mas vão surgindo novas situações e desafios que devem ser encaixados lá nos 30 artigos. Vamos ver aqui o que atualmente, quais são os conflitos, as questões que desrespeitam os direitos humanos. Trabalho escravo ainda existe. Desrespeito aos direitos trabalhistas, muito. Refugiados, as questões dos refugiados.
violência contra a mulher, os crimes de racismo, perseguições religiosas e de orientação sexual, abuso de poder, ações policiais e militares, crimes de guerra, governos que ameaçam a democracia, que são as ditaduras, condições socioeconômicas subhumanas e proteção à infância. Agora eu vou então resumir um pouquinho desse tema que eu falei até agora. Os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis. Os direitos humanos garantem direitos básicos a todos os membros da espécie humana. Os direitos humanos tiveram seus primeiros reconhecimentos na Revolução Americana e na Revolução Francesa. Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Possuem como objetivo garantir direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, bem como direito à defesa e ao justo julgamento a quem seja acusado de um crime. Há muitos desafios para que os direitos humanos sejam exercidos. Aqui eu coloquei um poema do Bertolt Brecht que vai fechar essa ideia de que todos os humanos devem lutar pelos direitos humanos. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. O Bertolt Brecht escreveu na Alemanha, ele era alemão, ele escreveu no início das perseguições do nazismo, o crescimento do nazismo na Alemanha. E ele escreveu esse poema com essa representação de que a gente não se preocupa com determinados grupos, por determinados segmentos, mas a gente da sociedade, mas a gente não pode se esquecer que todos nós somos humanos, então todos os humanos devem se preocupar como em conjunto, cada um com o outro, para que todos possam ter sua segurança e sua liberdade. Afinal, os direitos humanos, todo humano tem direito. Aqui minha bibliografia, que tem os links da ONU, tá? E tem também alguns outros links relacionados com artigos que tratam desse tema também, quem quiser se aprofundar também. Muito obrigada, até a próxima.